Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, né? Nós vamos meditar na história de José, mas na verdade a pregação não é que seja sobre José, mas nós precisamos entender e conhecer como Deus operou na vida de José, para entender como Deus também vai operar na nossa vida, né? E isso vai ser glorioso. Eu acredito que vocês serão ricamente edificados hoje. Se prepare, crie uma boa expectativa para a palavra, porque essa palavra ela vai falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Estive meditando, pedindo a Deus uma palavra para trazer para vocês. E Ele, por sua graça e por sua misericórdia, Ele trouxe essa palavra. Então abre lá no livro de Gênesis, começando do capítulo 37. Então, Gênesis, você pode abrir no capítulo 37 e vai acompanhando comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 37. E basicamente eu vou estar usando a história de José até nós chegarmos um pouco mais à frente na história dele. A história de José será apresentada como uma introdução aqui para o que nós queremos transmitir para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que se você ficar atenta à palavra que será ministrada, muita coisa vai esclarecer na sua vida. Muita coisa, muitas verdades irão clarear. A luz vai brilhar sobre sua vida, você vai entender muito do que acontece e do que está acontecendo hoje também no mundo, como sempre ocorreu. Louvado seja Deus. Então, abrimos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. E vai acompanhando comigo, tá bom? O tema da pregação, da ministração de hoje, o tema é: no mundo tereis aflições. Esse texto é lá de João 16 e nós vamos também já chegar lá. O tema é: no mundo tereis aflições. Mas calma, irmão, daqui para o final dessa pregação você não vai estar pensando em aflições. Você vai estar pensando no que Deus prometeu para você, né, após as aflições. Louvado seja Deus. Então, o tema é: no mundo tereis aflições. No capítulo 37, nós encontramos, na verdade, o início ali da tribulação ou da aflição na vida de José. Porque no capítulo 37, você pode ir acompanhando comigo, capítulo por capítulo. No capítulo 37, José, ele é vendido por seus irmãos. Então, José havia relatado para os seus irmãos que num sonho, na verdade, 2 sonhos, ele teve do Senhor, revelações do Senhor, e nestes sonhos ele via os seus irmãos, eu estou resumindo, obviamente, mas ele via ali os seus irmãos se dobrando diante dele como liderança, como autoridade. Os irmãos de José ficam irados com isso e começam a ficar enciumados. José também era visto por Jacó, seu pai, como o protegido, né? Então, José tinha uma capa que os outros irmãos não tinham, que tinha sido um presente de Jacó. Aí José segue, no capítulo 37, sua história, e os seus irmãos ali vendem ele como escravo. Depois de lançarem José no fundo de um poço, no fundo de um buraco, ok? Em um buraco, lançam ele num poço, né? Ali começa o sofrimento na vida de José. E José, ele é vendido como escravo por seus próprios irmãos. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Como é que começa o sofrimento de José? Começa com ele, mesmo sendo o filho mais novo e protegido do pai, podemos dizer assim,
os irmãos dele, por ciúme, os irmãos de José vendem ele, tá certo? E não de qualquer forma, vendem ele para o mercadores, né, que iriam levá-lo para o Egito, onde ele seria vendido como escravo. Foi isso realmente que aconteceu. Isso é terrível, porque o pior de tudo, além de todo o sofrimento, né, vem a traição dos seus irmãos de sangue. Eram irmãos mesmo, família. Ele foi traído e abandonado pela família. Já pensou, irmãos? Todos nós que aqui estamos temos nossas famílias. Já pensou você ser abandonado por toda a sua família? Aí começa a tribulação, a aflição na vida de José. Aí você vai um pouco à frente até o capítulo 39. E no capítulo 39 nós vemos o quê? Que José começa a servir como escravo na casa de um senhor poderoso, rico, egípcio, chamado Potifar. Então José, ali já como escravo, ok? Imagine também esta situação de aflição e de tribulação. Você nasceu livre, você nasceu numa família que o teu pai te ama, a mãe dele também o amava. Entre os seus irmãos tinham alguns que eram também amáveis, mesmo que não impediram a traição. E de repente chega o capítulo 39 de Gênesis e nos relata que José agora é escravo, que ele vive sozinho, longe de sua família. Ele é agora escravo. Então vai concebendo, mais uma vez, eu sei que muitos de vocês já conhecem a história de José, mas vai imaginando, vai assimilando essa história. É aflição sobre aflição, é tribulação sobre tribulação. Eu imagino que José deve ter perguntado a si mesmo muitas vezes: o que será de mim agora? O que vai ser da minha vida? O que será do meu futuro? Será que um dia eu deixarei de ser escravo? Será que um dia eu vou poder constituir família? Será que ainda verei o meu pai? Então, irmãos, é aflição, tribulação, tribulação e aflição sobre a vida de José. E aí, nós sabemos que no capítulo 39 ele começa a servir como escravo e a Bíblia diz que Deus era com ele. Ou seja, mesmo sendo escravo, estando vivendo numa condição ruim, de aflição, de tribulação, mas tudo o que José colocava a mão, ele era próspero, ele era abençoado. Então, ele servindo como escravo, tudo que ele trabalhava como escravo prosperava para o seu senhor Potifar, né? A casa de Potifar prosperava, as coisas de Potifar, os bens se multiplicavam, o dinheiro se multiplicava em si. Então, José era próspero porque Deus era com ele. Mas o que ocorre lá na casa de Potifar? A esposa de Potifar, ela se apaixona por José. E José, mais uma vez, quando parece que ele já está ali se acostumando a ser um escravo eficiente, José, mais uma vez, Deus coloca a tribulação na vida de José. Por quê? Porque a esposa de Potifar tenta para com ele, né? Ela fica apaixonada e ela tenta seduzir José. José, fiel a Deus, não permite isso. José foge e ela acaba com raiva, acusando José de quê? Acusando José de uma tentativa de algo pior, uma tentativa de violência contra ela. Isso leva José para o capítulo 40. Acompanha comigo. No capítulo 40, José está onde? Na prisão. Agora, veja só. José é traído e vendido por seus irmãos. Capítulo 37. Capítulo 39, ele já é escravo. E aí chega o capítulo 40. Nós estamos falando de anos da vida de uma pessoa. Anos. E durante esses anos, tribulação e aflição. Tribulação e aflição. E como se não pudesse ainda piorar, né? Piorar. Já pensou quando chega naquela situação, você diz assim, não pode ficar pior. E fica pior. Assim é a história de José. Quando chega do capítulo 39 para o 40, ele vai para a prisão
injustamente por um crime que ele não havia cometido. E aí, irmãos, aflição, tribulação, angústia, abandono, ele agora está na prisão. E eu imagino que José, ele deve ter passado por muita aflição, né, irmãos? Porque está na situação que ele estava e lembrar do passado, onde ele era protegido pelo pai, onde ele era guardado por sua mãe, onde ele era amado, tinha comida na mesa e não precisava trabalhar, até porque os irmãos mais velhos trabalhavam. Bem, aí nós chegamos também ao capítulo 41. E o que ocorre no capítulo 41 do livro de Gênesis? O faraó, que é o rei do Egito, ele tem um sonho que o mantém perturbado, né? Ele fica perturbado durante vários dias. E ele quer porque quer a interpretação desse sonho. Eu estou resumindo a história. E o que acontece? No capítulo 41 vem a interpretação do sonho. Que José é chamado da prisão e quando ele chega até Faraó, basicamente a interpretação do sonho é: Faraó, o Egito e o mundo, escute bem, o Egito e o mundo terão 7 anos de abundância, de fartura e 7 anos de fome. Ou seja, até na hora que José vai interpretar o sonho, ele vai falar de uma futura tribulação, de uma futura aflição que vem sobre o mundo. Escute o que eu vou lhe dizer agora. José, interpretando o sonho, Deus revela para ele que estava por vir, dali a 7 anos à frente, uma fome, um período de escassez por todo o mundo. Então, Deus, através desse sonho de Faraó, revela para todo mundo que viria essa fome. Então, irmãos, no capítulo 41, a partir do verso 38, Deus ali exalta José e coloca José para governar o Egito, ao ponto de José ser chamado de braço direito de Faraó, ou em algumas traduções o próprio José diz: eu fui colocado como pai do Faraó. É interessante isso. Então agora no capítulo 41, a partir do verso 38, José, ele agora é governador do Egito, ele governa tudo que diz respeito ao Egito. E ele, durante os próximos 7 anos, vai seguir as orientações de Deus e trazer muita prosperidade para o Egito. Por quê? Porque Deus havia avisado que viriam mais 7 anos de fome e de escassez no mundo. Amém? E aí nós chegamos agora ao cerne da questão. Nós chegamos ao capítulo 42. E o que acontece no capítulo 42, né? Do capítulo 42 ao 44, já chegamos ao período da fome. Então aquela visão do faraó já está se cumprindo. Já fazia 2 anos que o mundo estava em fome. Ok? Mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. O mundo havia fome. Tudo que se plantava não dava, ninguém conseguia colher, não tinha chuva, era muita seca. Fome, aflição no mundo todo. Ouça, no mundo todo aflição. E quem foi que mandou foi Deus. Ok? Fome. E ainda tinha mais 5 anos de fome para frente. E aí o que acontece? Do capítulo 42 ao 44, os irmãos de José estão em grande aflição. E quem são os irmãos de José? Aqueles filhos de Jacó que deram origem, quase todos ali, aos nomes das 12 tribos de Israel. Então, são pessoas eleitas. Escute, tanto José já tinha passado por grandes aflições na vida, e agora estava em situação abundante, mas agora quem estava em aflição eram os irmãos dele e o seu pai Jacó. Jacó era eleito, irmão. Jacó era escolhido de Deus, mas estava passando fome lá na terra de seus pais, lá na terra onde Abraão se instalou.
Aí veio Abraão, veio Isaac e Jacó. E Jacó estava passando necessidade com seus filhos. A coisa estava feia, muita aflição. E o que eles fazem? Eles dizem, no Egito tem trigo, no Egito tem comida. Vamos lá trocar o nosso dinheiro, que na verdade era o que eles tivessem como moeda de troca, vamos trocar por comida. E aí quando eles chegam no Egito, né, eles se deparam com o seu irmão governando o Egito. E isso ocorre no capítulo 45. E é aqui que está a pregação. Vamos lá no capítulo 45. Agora mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Capítulo 45. Versos do 3 ao 8. Acompanha comigo. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Então aqui é o momento em que José se revela, porque os irmãos não haviam reconhecido José. Aproximadamente 20 anos haviam se passado desde a última vez que eles haviam visto José, né? E José diz, olha, sou eu, cadê meu pai? Como é que ele está? E os seus irmãos não lhe puderam responder, eles ficaram sem palavras, porque estavam pasmados diante da sua face, ficaram pasmos, eles ficaram assustados, eles ficaram sem resposta. Foi algo inesperado, uma surpresa que eles jamais poderiam se preparar para aquilo. Então, verso 4, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Já pensou, irmãos? Eu sou José, seu irmão, que fui vendido por vocês, que fui traído por vocês, que fui abandonado por vocês. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Preste bem atenção. Nem vos peseis, ou nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Espera aí, irmãos, vamos lá. Quem foi que enviou José para o Egito? Foram os irmãos dele quando venderam ele como escravo? Ou foi Deus que enviou José para o Egito? Foram os irmãos que trouxeram tribulações e aflições sobre a vida de José? Ou foi Deus que tinha um plano sobre a vida de José e ainda muito maior, como nós vamos ver? Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome, olha como eu falei, no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Ele está dizendo, José está dizendo para os irmãos dele, olha, Deus me enviou para cá primeiro, diante da face de vocês, significa Deus me enviou para o Egito antes de vocês. E para quê? Para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Louvado seja Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Acorda para essa pregação. Olha só. Toda a tribulação que José passou, ok? Toda a tribulação foi plano de Deus, porque Deus queria livrar tanto José quanto a família inteira de José da morte. Porque Deus sabia que viria uma fome no Egito, porque Ele mesmo é Deus, e Ele ia enviar a fome no Egito e no mundo. E Deus, sabendo disso, Deus antecede 20 anos. Deus, para livrar aqueles irmãos que futuramente seriam a nação de Israel, Deus para livrá-los da morte. O que Deus faz? 20 anos antes, Deus escolhe José e o envia para o Egito.
E José agora ele já entende isso, ele diz, olha, não fiquem com vergonha, não fiquem cabisbaixos, não fiquem surpresos, nem pese o coração de vocês. Meus irmãos, que o coração de vocês não fique pesado porque vocês me enviaram para cá, porque na verdade não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus que me enviou para cá. E ele diz, olha, faz 2 anos que tem fome no meio do mundo, no mundo todo, e ainda tem mais 5 anos para frente. Deus me enviou para esse lugar antes de vocês. É como se ele estivesse dizendo, Deus estava preparando tudo, Deus estava preparando o caminho, Deus sabia que viria a fome, mas Deus me enviou na frente de vocês, ouçam, para conservar a vida de vocês, foi que Deus fez isso. Vocês estão aqui, irmãos? Olha o que diz o verso 8, esteja atento agora, olha só. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Eita Jesus! E agora, irmãos? Número 1. Não fostes vós, não foram vocês, meus irmãos, que me enviaram para o Egito, senão Deus, que me tem posto, olha só, por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Vocês estão aqui, irmãos? Então ouça com muita atenção. Qual é a aplicação da vida de José para a nossa vida? E ouça com muita atenção. 100% agora, não se distraia. Ouça com muita atenção. Primeiramente, você precisa entender, todos nós precisamos entender, que nós somos seres limitados, completamente frágeis, limitados em nossa visão, em nossos pensamentos. Nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Aí você pode dizer, grande revelação. Não, entenda. Você não tem a visão do passado e nem tem a visão do futuro. Você pode tirar foto do passado e essas fotos vão ficar guardadas. Mas aquelas fotos, até as fotos ou um vídeo, tudo é visto no presente. Não é porque você olha a foto que você volta no tempo. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Nós só conseguimos viver, enxergar, planejar a partir do presente, né? Então por que muita gente fica aflito quando está passando por grandes tribulações, por grandes aflições? Porque você só enxerga o que está diante dos seus olhos. E geralmente, quando as aflições chegam na nossa vida, nós não temos a visão do nosso futuro e sucessivamente não vemos a solução do problema e não vemos o que Deus vai fazer no nosso futuro, irmãos. Qual é o plano de Deus em meio a tudo isso? Agora, tem um detalhe. Olha só, nós vivemos o presente, mas e Deus? Deus, Deus é atemporal, ele vive fora do tempo, tá certo? Nós vivemos no presente, no tempo, nessa medida de tempo, né? Que todo mundo está sujeito, mas Deus vive fora do tempo. E lá onde Deus vive, onde Deus é, tá certo? Deus já sabe tudo. Então, 20 anos antes, Deus já sabia que José ia ser governador do Egito e qual era o propósito disso. Eu já vi muita gente pregando sobre José, dizendo, Deus colocou José como governador. Sim, meus queridos, colocou sim. Mas o plano de Deus, sabe qual era? Olha qual era o plano de Deus. Salvar toda a família de José, para que daquela família ele levantasse o povo de Israel. As 12 tribos de Israel, para que mais de 1000 anos depois, aproximadamente 900 a 1000 anos depois, fosse levantado Jesus desse povo, dos israelitas. Então, irmãos, o plano de Deus, veja só, nós vivemos o presente, Deus vê tudo. Qual é a visão? Para que você entenda a aplicação disso aqui.
Você já chamou alguém para ver um filme que você já havia assistido, você sabe qual é a história do filme e você sabe como o filme vai acabar. E aí você chama alguém para ver o filme com você, porque você gostou do filme. E aquela pessoa senta do seu lado e você fica assim, ó. Você fica assim, ó. E aí? Tá gostando? Porque você sabe que o filme é bom. Eu já passei por uma experiência assim, várias experiências assim. E essa semana eu passei por uma assim. Eu chamei Ítalo, meu filho, de 11 anos, para ver um filme um pouco antigo, né? E quando começou o filme, ele olhou assim, ficou distraído, olhava no celular. E eu fiquei naquela, puxa, ele não viu o filme ainda, não sabe que o filme é bom. Mas por que eu tinha essa visão? E eu sabia que o filme era bom, porque eu já assisti, irmãos. O que eu quero dizer com isso para vocês? Aplique isso na sua vida. Todos nós estamos passando por um momento de tribulação. Só, meus irmãos, que Deus já sabe o final da história. A historinha, na mente de Deus, no plano de Deus, na presença de Deus já foi contada e Ele já sabe como vai terminar essa história. Assim como foi com José, Ele sabe como vai terminar a nossa história. E não esqueça, não é porque Deus tem um plano muito maior, que Ele não se importa com os mínimos detalhes. Por quê? Porque Deus acabou protegendo não somente José, mas todos os membros de sua família, inclusive seu pai Jacó. Amém? Mas o tema dessa pregação qual é? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vai comigo lá para João, capítulo 16. Vai comigo para João, capítulo 16. Louvado seja Deus. João 16. E vê comigo o que está escrito no verso 33. E aí, isso aqui vai falar poderosamente com a nossa vida e você vai entender o porquê devemos compreender o agir de Deus na vida de José e como esse agir de Deus vai ocorrer na nossa vida. Porque Jesus falou esse versículo é muito conhecido da igreja, amém? Extremamente conhecido da igreja é esse versículo. E nós vamos ler agora, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá, mais uma vez, irmãos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Ouça com muita atenção. Se eu perguntar para você assim, ó, sabe quando o pastor, o ministro pergunta assim, quem aqui crê nas promessas de Deus? Aí você, amém, aleluia, eu creio nas promessas de Deus. Né? Se eu perguntar para você nessa noite, e você crê nas promessas de Deus, você também vai dizer amém. Mas você crê nessa promessa que Jesus está fazendo? Ei, você vai ter aflição. Você vai levantar a mão e dizer amém. Será que você vai fazer isso? Jesus está dizendo, olha, no mundo vocês, meus discípulos, vocês terão aflições. E eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiro, isso aqui é uma promessa, irmãos. Não tem como escapar dela. Tereis. Não é, no mundo alguns de vocês terão e outros não. Ah, não, mas só 50% terá aflições, outros não terão aflições. Não, no mundo tereis aflições. E se você continuar lendo o contexto, você vai perceber que Jesus fala isso porque o mundo é um lugar mau. Porque o mundo é um lugar pecaminoso.
caído. Então, se você é justo, se você é a justiça de Deus nessa terra, se você é salvo, se você é a luz do mundo, você vai ter resistência. Vai ter resistência contra você, contra a sua própria vida. Então, no mundo tereis aflições. A palavra aflições, ela é uma palavra grega que é falada assim, Filipsis, né? É parecido com Filipe, o nome mesmo. Essa palavra, escute, a palavra aflição que Jesus falou aqui no grego, ok? Ela significa Filipsis, ela é a palavra Filipsis, que significa pressão, opressão, estresse, tribulação, adversidade, espremer, esmagar, apertar, sofrimento. Essa palavra Filipsis, né? Essa palavra, ela é a mesma palavra que era usada quando alguém ia para a prensa ou o lagar para, sabe aquele tambor onde eram jogadas as uvas dentro e as pessoas ficavam pisando, espremendo, ok? Espremendo, pisando, estourando as uvas. O ato de estourar as uvas se chama filipsis. É pressionar, estourar, significa pressão, opressão. Então, essa palavra que Jesus usou, Jesus estava dizendo, vocês, meus filhos e minhas filhas, vocês passarão por tribulações tão grandes que vocês serão como as uvas prensadas no lagar. Calma, irmão, eu digo para você ainda vai ficar feliz. Porque é o seguinte, todo mundo fala esse versículo, no mundo tereis aflições. E eu acabei de mostrar para vocês que essa palavra ela também pode ser traduzida como pressão, opressão, estresse. Todo mundo que serve a Jesus vai passar por pressão, vai passar por opressão, vai passar por estresse nessa vida. Todo mundo vai passar por tribulação, adversidades. Todo mundo vai ser espremido pela vida só porque é servo de Jesus, só porque é igreja. Nós, às vezes, seremos ou tentarão nos esmagar, tentarão contra nós trazendo sofrimento. E essa palavra que Jesus usou aqui, eu sei que alguns de vocês já estão ficando assim, misericórdia, pastor, né? Eu não queria ouvir isso, mas calma, irmão. As boas novas têm que ser completas. Essa palavra filipsis ou aflições, no mundo tereis filipsis, aflições, estresse, tribulação, adversidade, etc. É uma palavra que tanto serve para as aflições físicas, as aflições naturais, como serve para as aflições espirituais. Então, tudo que você acabou de ouvir, pressão, opressão, estresse, tribulação, adversidade, espremer, esmagar, apertar, sofrer, tudo pode se tratar de sofrimento espiritual. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, ele estava falando de aflições físicas, naturais ou aflições espirituais. Porém, segure na cadeira. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não foi? Ele disse, no mundo tereis filipsis, aflições. Mas ele disse, no final do versículo, porém, ele disse, mas, ele acrescenta, tenham bom ânimo, tenha alegria, porque eu venci o mundo. Pastor, eu já sei desse versículo, você pode estar dizendo, mas o que tem isso a ver com a história de José?
Vamos lá. Vamos associar a nossa vida à história de José. José, quando estava passando pela tribulação, ele sabia qual seria o fim dele? Não! Mas Deus sabia. E o fim dele era o trono, a vitória. Nós, eu pergunto, sabemos qual vai ser o nosso fim? José não sabia. Eu pergunto para você, e nós sabemos qual vai ser o nosso fim? Sim, sabemos qual será o nosso fim. Por isso que Jesus disse, tenham bom ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo, ei, olha, eu venci na cruz. Ei, eu venci o meu ministério, a missão que Deus me deu, eu venci. Tereis aflições, vocês serão peneirados, vocês serão estressados, vocês serão esmagados, mas tenham bom ânimo. O final de vocês, eu estou dizendo, eu venci. O final de vocês está garantido, está certo. E o final de vocês é um final de bênção, é um final de vitória. Está garantido, por quê? Porque eu venci. Aleluia! E aí, irmãos, para comprovar mais ainda o que eu estou falando para vocês, este versículo, o versículo 33 de João 16, é o último versículo do capítulo 16. Mas vocês sabem que a Bíblia ela não foi escrita, dividida por versículos ou por capítulos. Isso aqui veio depois. E se você continuar lendo após o verso 33, você vai ver o que Jesus continua falando. E você vai dar salto de alegria. Por quê? Porque assim como José, Deus tinha um plano para o fim de José, Deus tem um plano para o seu fim, para o meu fim. Glória a Deus. Nós podemos passar por tribulação hoje, mas nós, diferentemente de José, sabemos qual é o nosso destino final. Glória a Deus. E vamos ver, ó. Verso 1 do capítulo 17. Acompanha comigo. Jesus começa a sua oração. Depois de dizer, no mundo tereis aflições. Tenham um bom ânimo, eu venci. Aí Jesus começa a orar. E quando Jesus começa a orar, ele diz assim, Pai, é chegada a hora. Está chegando a hora da minha morte. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, Pai, está chegando a minha hora. Eu vou morrer. E o Senhor vai me glorificar, vai me ressuscitar, vai me levantar com poder e glória. Para que, através da minha ressurreição, através da minha obra, está dizendo Jesus, o teu nome também seja glorificado. Jesus está dizendo, Pai, me glorifica para que eu te glorifique. E aí olha o verso 2. Assim como lhe deste poder, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo em oração, Pai, me glorifica, me ressuscita, porque eu sei que o Senhor me deu poder para eu dar a vida eterna para todos aqueles que o Senhor me deu. Para todos aqueles quantos me deste. Irmãos, o contexto disso aqui é, filhos, filhas, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, tenham alegria. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus vai ressuscitar. E eu dou a vida eterna para aqueles que o Pai me deu. A igreja. Nosso já está trazendo a vida eterna. E Jesus disse isso associando ao verso 33, irmãos. Em outras palavras, no mundo teremos aflições? Sim! Mas, irmãos, o nosso final está garantido, glória a Deus. E aí, que final é esse?
Eu pergunto para você, você já parou para pensar? Aquele que perseverar até o fim, os que serão salvos, nós, os que cremos em Jesus, os que recebemos o presente e o dom da vida eterna. Você já parou para pensar, meu irmão, que tem coroas no céu, ó, coroas para serem colocadas na tua cabeça? Que você vai ser parte da realeza celestial. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que aqueles que foram aflitos e perseguidos por causa do nome de Jesus nesse mundo estarão vivendo eternamente debaixo do trono de Deus? Irmãos, lá no céu, nós temos falado muito, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, mas não é só isso. No céu, a nossa vida será a vida da realeza com Cristo. Está garantido, irmãos, na vida eterna, coroa. Nós vamos receber galardões, nós vamos receber prêmios, cada um segundo as obras que praticou. Irmãos, os anjos, vão haver festas no céu, anjos tocando, as bodas do Cordeiro, festa e mais festa. Festa de recepção para a sua chegada. José foi honrado no dia em que foi colocado como governador, mas você será 1 milhão de vezes mais honrado. Por quê? Porque no meio das aflições você não fraquejou na fé, você não disse jamais que ia deixar Jesus. No meio das aflições, quando você foi espremido como uma uva, você perseverou na fé, você ficou firme. Por isso, no céu você vai ser recebido com festa. Por quê? Porque Deus, Ele vai nos recompensar por não termos negado o seu nome e termos permanecido em fé nessa terra. E esta recompensa, irmãos, ela é o destino final de todos nós. Imagine que essa vida é uma viagem. E é uma viagem que tem algumas tribulações, aflições, mas nós temos um destino final e nós sabemos qual é. E que destino é esse? Jesus disse, não esqueçam, eu venci. O que significa isso? Se eu venci, o seu destino final está garantido. Eu venci, disse Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e exaltação para todos sempre. Eu estou diante da igreja vencedora, a igreja triunfante, a igreja que entende que nesse mundo vai passar por muitas tribulações, muitas aflições, teremos momentos de descanso, teremos momentos de paz, teremos momentos de alegria também, não é só aflição. Mas nós sabemos que o nosso foco é o destino final de todo crente. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Ah, irmãos, louvado seja Deus. Vai chegar o dia em que, assim como José disse para os seus irmãos, olha, foi tudo plano de Deus. Não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que colocaram tribulação na minha vida e aflição. Foi tudo plano de Deus. Deus tinha um plano maior. Vai chegar o tempo, irmãos, em que nós também vamos dizer isso. Ei, tudo que nós passamos lá foi difícil, foi choroso, passamos por algumas dores, mas Deus tinha um plano maior. Irmãos, nessa corrida até o final nós estamos indo de carro, mas o nosso Pai está de helicóptero, Ele está vendo lá em cima, Ele já conhece o final da estrada, Ele já conhece o final da nossa história, Ele já conhece a nossa vitória. Se nós soubéssemos quão grande, quão glorioso será o nosso destino final, irmãos, nunca que as tribulações dessa vida seriam capazes de nos entristecer, sabia disso? Se nós víssemos por 1 segundo ou por 2 segundos as grandes vitórias, ou a grande vitória que é a
a vida eterna ao lado de Cristo, se nós víssemos por 2 segundos, as tribulações deixavam de ser tribulações. Crê nisso, fica firme nisso, por isso que Jesus disse, fica feliz, fica alegre, tenha bom ânimo, eu venci. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você pode orar comigo, louvado seja Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela Tua santa palavra, que não volta vazia. Pela Sua palavra, Deus, que eu oro, que tenha alcançado e confortado e alegrado o coração dos meus irmãos e irmãs. E que ninguém aqui se ache menos que José. Ninguém aqui se ache inferior a José. Pelo contrário, nós, Pai, temos uma garantia que já nos foi proposta, já nos foi dita. Nós já sabemos qual é o nosso destino final, Pai. Então, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa palavra. Nós queremos Te agradecer pelo que o Senhor produziu hoje no nosso coração. Porque o Senhor produziu fé, porque o Senhor produziu coragem para passar pelas tribulações sabendo que nós temos um destino final. E sabendo qual é, Pai. O Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos disse, o Senhor é muito bom. O Senhor nos disse qual é o nosso destino final. Louvado seja o Teu nome, Pai. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós sabemos que nós não seremos atingidos. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós não somos como Israel, incrédula, que morreu no deserto porque não creu na promessa. Pelo contrário, nós somos a igreja, nós cremos na promessa. A promessa de vida que Jesus nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diga aí onde você estiver, em nome de Jesus. Diga também, eu tenho um destino final. Diga assim, isso é confissão de fé para que isso fique registrado em você. Diga, no meio da tribulação, Senhor, me relembra de que eu tenho um destino final. No meio da aflição, no meio do estresse, no meio da tribulação, me relembra, Senhor, de que eu tenho um destino final. Tudo aqui vai passar. Nós temos um destino final. Louvado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Muito bem, irmã Joselena, em nome de Jesus, eu tenho um destino final. Em nome de Jesus, irmão Walter, temos um destino final. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Adore a Ele um pouco, dizendo essas palavras, eu tenho um destino final. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se alegra no Senhor. Se alegra no teu Deus. Se em algum momento você tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias, o Senhor te fez novamente crer nessa noite e lembrar qual é o seu futuro. Há um porto seguro. Há um destino final para nós. Tenha bom ânimo. No meio da tribulação, tenha bom ânimo. Se você ainda não entendeu, deixa eu explicar. A fé funciona assim. Estou passando por tribulação.
estou passando por uma doença, estou passando por dificuldade financeira, estou passando pelo dia mal, mas eu tenho uma esperança que ninguém tira do meu coração. Brevemente, tudo aqui irá passar e eu estarei para sempre com o meu Rei, com o meu Senhor. Irmãos, isso é o consolo, isso é o conforto do crente. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Esse é o nosso tempo, mas não ficaremos para sempre aqui, graças a Deus. Para sempre estaremos com o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, brevemente tudo vai passar. Essa é uma boa oração, essa é uma boa confissão. Senhor, eu estou sofrendo, mas vai passar. Senhor, é tribulação, mas vai passar. Senhor, eu estou angustiado, mas vai passar. Porque eu tenho uma alegria que o Senhor colocou no meu coração. E essa alegria é que o Senhor venceu por mim e me deu o destino final. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode sim se alegrar no meio da tribulação. Isso é loucura para o mundo, porque o mundo não tem esperança. Eles estão desesperados, porque para eles o destino final é aqui. Mas nós não. Nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos um destino que não está garantido por nós, mas pelo Deus que está assentado no trono, por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para comprar a nossa vitória. Você pode se alegrar. Respira fundo. Respira fundo. Em nome de Jesus, você experimentando o que eu estou experimentando. Você experimentando o que eu estou experimentando aqui agora. Há um destino final para todos nós. E sabe que destino é esse? Deus disse a Abraão: conta as estrelas do céu, Abraão, conta. Deus estava sendo irônico. É impossível contar, Abraão, o número dos meus filhos e das minhas filhas. É impossível contar, Abraão. Conta, Abraão. Pois é, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, está nessa contagem. Vocês estão contados. Oh, aleluia! Aleluia! Espírito Santo, console os meus irmãos e irmãs nessa hora, levantando esta alegria da certeza da salvação, da certeza do bom ânimo, da convicção de que o Senhor jamais vai falhar com a sua palavra. O Senhor é fiel, nunca falhou. Glória a Deus.